Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que existe em mim. Bendiga, pois seu nome é santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dos seus benefícios não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões, quem sara de todas as tuas doenças, tua vida da cova salva, e a tua cabeça coroa de graça e amor. Quem tua velhice cumula de bens a fartar, de sorte que tua mocidade como águia se renovará. Justiça ao Senhor executa e julga a todos os oprimidos. Ao servo Moisés seus caminhos Deus manifestou, seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão. Para sempre sua ira ao Senhor não conserva, nem censura para sempre. Não tem nos tratado conforme o nosso transgredir, nem nos retribui, pois consoante requer nosso mal. Deus ama ao que teme, tal qual a terra se alteia o céu. E quanto Oriente e Ocidente se distam, assim Deus de nós afasta os nossos pecados, tal Pai que do Filho tem dó. Assim dos que o temem, demonstra ao Senhor compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias do homem comparam-se à relva, assim como a flor do campo. O homem floresce, mas desaparece também, mas murcha ao vento que nela soprando está. Daí em diante não mais se conhece qual é seu lugar. Desde eternidade a eternidade, a misericórdia segue a todos que o temem, justiça sobre as gerações, a todos que guardam o pacto firmado por Deus, e para os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e todas as hostes de anjos a Deus bendizei. Grandiosos em força, que sua palavra cumpris,
E as ordens de Deus, todas elas arrisca sim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós os seus ministros, que sua vontade fazeis, bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, e em todo domínio de Deus, sim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Boa noite, meus amados, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Nós possamos, mais uma vez, mais um dia, na presença do Senhor, adorar esse Deus Santíssimo, a qual nós cantamos esse momento com o Salmo 103, e que nós possamos, diante desse Deus maravilhoso, nos quebrantar e aprender do Senhor. Hoje, mais um estudo bíblico sobre a série de lutas do cristão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre usar a armadura certa. Mas nós, antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus e nos colocar diante dEle, continuar diante dEle, para que nós possamos ser abençoados e agraciados pelo entendimento da palavra dEle. Vamos orar. Pai Santo, como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom saber que o Senhor tem, ó Deus, perdoado os nossos pecados. E assim, ó Pai, nós podemos entrar na Tua presença, estar na Tua presença e permanecermos na Sua presença. Senhor Altíssimo, eu lhe peço, limpa-nos de todos os nossos pecados. Coloca-nos, ó Deus, de ouvidos abertos diante de Ti, dando a nós, ó Pai, entendimento da Tua palavra, para que nós possamos lutar nessa luta que estamos aqui, mas vencer com o Senhor, ser capacitado a suportar com o Senhor. E é em nome de Jesus que eu lhe peço, ó Deus, por cada irmão, por cada ouvinte, ó Pai, que está nesse momento nos assistindo. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida desses amados irmãos, e que o Senhor possa nos abençoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Nós te adoramos e te pedimos, ó Pai, que continue conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje o texto que nós vamos refletir, a ideia que nós vamos refletir hoje, já que nós estamos falando de lutas, nós precisamos lutar. É uma vida de lutas. O Senhor Jesus diz que no mundo neste mundo nós teríamos aflições. Mas o próprio Cristo Jesus nos diz que nós podemos ter bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. Então, nós precisamos saber como e por que usar a arma certa, a armadura certa na luta do dia a dia. E para isso, eu convido você na tela do seu celular, ou do seu televisor, do seu computador, analisar o texto, ler o texto junto, o texto de Efésios, no capítulo 6, do verso 10 até o verso 18. Acompanhe na tela do seu celular, na sua Bíblia, e nós vamos ler esse texto que diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Ainda, Deus Altíssimo, nós lhe agradecemos pela tua palavra revelada a nós. Ó Pai, ilumina o nosso entendimento, que nós possamos tirar verdades desse texto, ó Pai, e não negligenciemos a tua palavra. Abra o nosso entendimento e fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, no texto básico, nesse texto lido de Efésios 10, escrito pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, ele reúne todo o assunto anterior da sua epístola, da sua carta, em uma lembrança urgente das condições solenes sobre as quais a vida do cristão é vivida. Por uma figura gráfica, por uma ilustração, por uma materialização da palavra dele, ele nos mostra que a vida do cristão é vivida num campo de batalha, pois não somos apenas peregrinos, não somos somente peregrinos nessa terra, mas somos soldados, somos como soldados. Nós não estamos apenas em um país estrangeiro, mas se nós notarmos bem, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, logo estamos no campo do inimigo. Deus comanda, não há nada em nenhum momento, em nenhum centímetro quadrado do universo que o Senhor não possa botar o dedo e dizer é dele. Mas o próprio Deus diz que o mundo jaz no maligno, logo estamos numa luta, estamos num campo de batalha todos os dias de nossas vidas. Por isso essa série de lições ela vem tratando sobre as lutas do cristão. Eu e você, como crentes no Senhor, como escolhidos do Senhor, temos vivido lutas, temos vivido batalhas. E quem de nós talvez possa dizer, não, minha vida está tranquila, eu não luto com nada, eu não tenho problema com nada. Será? Então eu convido você a prestar atenção neste estudo, para que nós, ao término desse estudo, nós entendamos qual seja e por que nós usamos a arma certa, a armadura correta para vencermos as lutas do dia a dia. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, finalmente, quanto ao mais, finalmente, né, aqui no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus amados irmãos, a palavra aqui, quanto ao mais, ou finalmente, ou daqui por diante, tendo em vista isso, essas palavras, quanto ao mais, finalmente, ela denota que o apóstolo Paulo havia chegado à sua exortação final, ao seu raciocínio final, à conclusão do seu raciocínio. E as palavras aqui, sede fortalecidos, ou seja forte, se liga ao que imediatamente procede. Observe, ele vai dizer, olha, quanto ao mais, tudo isso que eu disse, agora daqui em diante seja fortalecido. Vamos observar que esse finalmente, depois de tudo, de todos os deveres dos cristãos que ele estabelece diante de nós, nos versículos que antecederam, agora ele está dizendo, seja forte no Senhor, seja fortalecido no Senhor, seja forte no seu grande poder.
E é interessante que essa palavra seja fortalecido, ou seja forte, significa reunir forças para um conflito. É ser forte no Senhor, em Deus, em Yahvé. Significa que devemos buscar esta força na única fonte do qual podemos obtê-la. Você não pode comprar isso numa farmácia. Não é uma vitamina, um polivitamínico que você vai lá na farmácia e diz, hein, eu quero um vitamínico que me garanta vencer as batalhas e as lutas do dia a dia. Por mais que as propagandas nos induzam a pensar que tomando uma vitamina daquela, nós vamos lutar contra tudo e todos, mas aquilo é para o lado físico. Meus amados, note cuidadosamente que não é seja forte do Senhor, mas é seja fortalecido no Senhor, pelo Senhor. É de vital importância lembrar que precisamos ter nossa força. É de vital importância lembrar que temos que ter a coragem renovada diariamente. São todos os dias que as forças do Senhor vêm se renovando sobre nós. Por isso não somos consumidos. Por isso não desistimos. Por isso não perdemos a batalha final. Perdemos lutas. Dia a dia, às vezes nós ganhamos, nós perdemos, temos altos e baixos, mas somos fortalecidos e renovados diuturnamente em Deus. Meus amados irmãos, os amigos que temos de enfrentar não podem ser superados pela sabedoria minha e tua. Não é diploma que vence isso. Não é saber resolver problemas administrativos que vence isso. As nossas lutas, os nossos inimigos que estamos lutando, ele não é vencido pelo poder humano, pelo poder físico, mas é vencido pelo Senhor, pelo poder espiritual. E aí, meus irmãos, quanto mais ser fortalecido, revestido de toda a armadura de Deus. O que é esse vista a armadura de Deus? Esse é o primeiro ponto da nossa exposição. O que é vista a armadura de Deus? O que é coloque toda a armadura de Deus para que você possa ser capaz de enfrentar as ciladas do diabo? O que é revestivos, que está dizendo nesse versículo 11, da armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo? O que seria isso? Seja forte no Senhor e coloque toda a armadura de Deus. Observe como está ligado. Em primeiro lugar, revista-se e resista à tentação, buscando a força no início do seu dia em Deus. Lembra do Salmo de número 3, que nós expomos aqui num domingo à noite, que dizia que Davi, ao início do seu dia, ele começava desfrutando da palavra de Deus e orando ao nosso Deus, porque ali ele buscava força. É dessa forma, observe que está tudo ligado. Não muda as coisas. Nós às vezes dificultamos, mas primeiro nós precisamos resistir à tentação. Buscando força no início do dia em Deus. Para um conflito. Nós vamos estar numa batalha. Então, nós precisamos colocar toda a armadura de Deus, tudo aquilo que Deus nos mostra e nos prepara para enfrentarmos o dia mau. Meu amado, eu e você, que somos cristãos, que somos crentes no Senhor, estamos envolvidos em uma guerra. Não estou dizendo de batalha espiritual, não entenda mal. Mas não podemos esquecer que nossa luta, como diz o versículo 12, não é contra a carne e o sangue. Ela é contra principado, é contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós precisamos entender que há uma luta diante de nós, portanto precisamos nos armar urgentemente. E aí você pode achar que para se armar urgentemente você precisa fazer uma campanha. Aí você acha que para se armar urgentemente você precisa mudar os conceitos simplesmente de confissão positiva ou coisas do tipo. Não é isso que a palavra está me dizendo.
Nós não podemos, amados. É impossível nos opormos, nos colocar em batalha contra a astúcia do demônio, do inimigo, do diabo, que tenazmente nos assedia, a menos que nos valermos das provisões que Deus nos faz, que Deus nos dá, que Deus nos faz capaz. Deus nos dá provisões para nos capacitar a permanecer diante dessa batalha. É tanto que o versículo 13 diz: tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. A armadura de Deus não é só para ir para a batalha, meus irmãos. Um guerreiro, ele botava a armadura, ia para a batalha, chegava em casa, ele retirava. Mas a armadura espiritual, essa de qual nós vamos falar hoje, ela tem que ser revestida em nós. E de uma forma que nós não tiremos ela em momento algum. Primeiro, para vencer o dia mau. Segundo, para depois permanecer inabalável. É uma vigilância contínua. Entende, meus irmãos? Uma vigilância contínua. Observe que o que é chamado de armadura de Deus é uma força de que precisamos e não vem de nós mesmos. O nome já é claro, não é a armadura do Marconi, do João, do Pedro, do Manel, mas é uma armadura que vem de Deus. E o termo armadura, que é aqui usado por Paulo como uma metáfora, como uma coisa, uma ilustração, uma metáfora, ela não se refere a algo material ou carnal. Não está dizendo que agora em diante você tem que andar com uma Bíblia na mão para lutar. Não é isso simplesmente, queridos. Nós vamos tentar entender hoje que essa expressão figurativa, ela vai além daquilo que nós compreendemos, porque não lutamos contra pessoas, como eu já disse, mas contra potestades, como inimigos espirituais. Então, eu quero pensar, já vamos direto para a exposição. Se você tiver mais dúvidas sobre isso, eu agora não posso te responder, mas você pode deixar nos comentários, e nós, em tempo oportuno, após o estudo, ou se eu não souber a resposta de imediato, estudarei e responderei, talvez no privado, ou aí também nas suas perguntas, nos seus comentários, ou no WhatsApp também. Mas nós vamos, de fato, na segunda parte da exposição, que são as peças dessa armadura. Como é que essa armadura é composta? O texto é muito claro e nós vamos falar de forma muito sucinta, muito clara, para que nós possamos entender o que é, quais são e para que serve as peças dessa vestimenta espiritual a qual eu e você precisamos estar revestidos para suportar o dia mau e para permanecer inabalável. E aqui no verso 14 nós já vemos a primeira peça dessa vestimenta: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, o cinturão da verdade, aquilo que nos amarra e que nos prende pelo meio, aquilo deve ser o que nós temos que estar firmes usando isso. A figura aqui de cinturão, o que eu estou dizendo cingindo-vos? Porque é o seguinte, é tirar dessa palavra, essa expressão, de um costume bem conhecido nos países orientais, onde as pessoas elas usam roupas exteriores que vão dos pés, da cabeça até, do pescoço até os pés, são aquelas vestimentas, aqueles vestidões compridos que o povo da época usava muito e que impediria as ações como um caminhar mais rápido, um trabalhar e um lutar. Uma pessoa não poderia lutar com um vestidão daquele, uma roupa daquela solta. Então, a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer, que estava para se tornar um caminhar mais rápido, um andar mais rápido, um lutar, um trabalhar, ela precisava cingir ao redor da sua cintura, ao redor daquela roupa que estava ali, impedindo de ter mobilidade maior. Então a ideia básica é essa. Mas o que essa metáfora denota? O que ele fala? Cingi-vos com a verdade. Amarre com o cinturão da verdade. Meus amados, claramente,
quando olha para o texto, entendendo essa passagem, entendendo o seu contexto, o centro ou o principal de todas as nossas atividades é a verdade. É pensar e saber que o centro das nossas emoções está na mente, certo? A mente, ela é uma forma motriz da ação. Quando nós pensamos, primeiro nós pensamos e depois executamos. Não podemos fazer uma coisa sem pensar. Eu não quero entrar nas vias de fato que pessoas que fazem coisas impensadas, não é isso. Mas geralmente, o corpo, ele primeiro pensa para depois executar. Então, meus irmãos, Pedro mesmo, ele diz, cingindo-vos, lá em 1 Pedro 1,13, o vosso entendimento. Preste atenção, circule isso, amarre isso bem amarrado. É interessante que ele vai dizer também, tendo seus lombos cingidos com a verdade. Então, não é tanto abraçar a verdade, como a verdade deve nos abraçar, deve nos amarrar. Eu não sei se eu estou sendo claro. Então, a referência espiritual é a fixação, a regulação dos pensamentos da mente. Você precisa pensar para poder agir. A mente cingida, a mente envolta pelo cinturão, significa uma mente disciplinada, uma mente que pensa de acordo com o que Deus quer que pensemos. Se permitirmos que os nossos pensamentos e as nossas imaginações se esparramem, se espalhem, meus amados irmãos, nós não teremos comunhão com Deus. Se nossos pensamentos não forem levados ao cativeiro da obediência a Cristo, nós não teremos comunhão com Deus. Quando os nossos pensamentos não estão amarrados e escravos da vontade de Deus, da justiça de Deus, o diabo logo se apoderará dos nossos pensamentos. E aí é onde entra a lascívia no pensamento, a imoralidade no pensamento, a traição no pensamento e tudo mais que você possa pensar. Amados irmãos, temos vivido tempos difíceis entre que a nossa mente ela tem trabalhado contra a Deus, trabalhado contra a santificação. Então, a primeira ordenança aqui que Paulo nos traz para vencermos o dia mal é cingindo, tendo uma mente disciplinada na verdade, que é o Senhor. Mas ele nos dá uma segunda peça dessa vestimenta abençoada que Deus nos dá, que é a couraça da justiça. Ele vai dizer ainda, está, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amados irmãos, observe que a segunda parte, ou a segunda peça dessa armadura do cristão, ela é a couraça e tem tudo a ver. Ela está apegada, ela precisa estar unida com a primeira peça. A couraça da justiça é aquela proteção que nós precisamos para o coração. Lá em Provérbios 4, 23, eu vou abrir rapidamente aqui. Provérbios 4, 23 é um texto bem falado. Vamos, para eu não errar o versículo. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Logo, meus irmãos, a palavra couraça da justiça aqui se refere toda aquela justiça de Cristo, aquela justiça que Cristo operou em mim e operou em você. Quanto aquela justiça que o Espírito opera em nós também. Tanto a justiça que é imputada com a justiça que é concedida, que precisamos. Se quisermos revestir dos ataques de Satanás, precisamos estar com o coração puro. Temos que purificar o nosso coração. Conseguiremos purificar plenamente? Não. E isso nos leva a entender que não precisamos buscar essa purificação? Não. Meus amados irmãos, precisamos buscar estar revestido com essa couraça, com o nosso coração guardado.
esse segundo pedaço da armadura, ele está inseparavelmente ligado ao cinturão da verdade. Sabe por quê? Porque a sinceridade da mente e a santidade do coração devem andar juntas. A sinceridade da mente e a santidade do coração devem andar de mãos dadas e são ali inseparáveis. É em vão quando pretendemos ter sinceridade de mente sem ter santidade no coração. Por isso que Paulo diz, revestivos, vestivos da couraça da justiça, cingivos da verdade. E aí vem um terceiro elemento. O terceiro elemento está no versículo 15, que é muito interessante, que ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, o sapato, o tênis, o calçado do evangelho. Amados irmãos, assim como um cinturão da verdade tem a ver com a mente, a couraça da justiça tem a ver com o coração, os calçados ou o calçado para os pés são uma figura daquilo que diz respeito à vontade. Entende que ele vai trabalhando todas as áreas dos sentimentos e das ações minha e tua. Então os calçados para os pés têm a ver e figura aqui como uma vontade. Os pés são para o corpo, assim como a vontade é para a alma. Observe, os pés transportam e levam-nos para os lugares daquilo que nós ansiamos ir. Nós pensamos, agimos com a mente, vem a ação, e os pés são comandados e nós andamos para lá e para cá. E a vontade é aquela que dirige a atividade da alma. Amados, agora entendamos que a vontade deve ser regulada pela paz do Evangelho. Não é o teu querer. O que significa isso? O Evangelho nos reconcilia com Deus. E passamos a ter a boa vontade para com os homens, daquela vontade que Deus imputa em nós. Aquela vontade que Deus insere em nós através do Espírito Santo. Meus amados irmãos, é trazido para o Evangelho, substancialmente, tudo o que estava contido na lei moral, na lei cerimonial, e Deus nos coloca isso de forma a fazermos a vontade dEle e termos boa vontade com os outros. Fantástico isso. O Evangelho não é somente uma mensagem, ou não é apenas a mensagem da boa nova. Mas o Evangelho, meus amados irmãos, é um mandamento divino, é uma regra de conduta, para que possamos seguir. Sim, é isso mesmo. O Evangelho é uma regra para se submeter, é um decreto divino que exige obediência minha e sua. Então, meus queridos, calçai o pé com a preparação do Evangelho da paz, ou seja, os teus pés devem ir aonde Deus quer que você vá. E como saber disso? O Evangelho da paz te elucidará isso. O Evangelho exige que neguemos a nós mesmos. Levemos a cruz diariamente. E que seguiremos a Cristo no caminho da obediência. E que façamos isso sem reservas. Paremos, amados irmãos, de dizer assim, eu vou, mas vou em partes. Eu vou, mas eu não vou do jeito que eu estou lendo aqui na Sagrada Escritura. Eu vou da forma que eu quero ir. Não é isso. O Evangelho exige de nós negação de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu. Precisamos diariamente carregar a cruz que o Senhor manda que nós carreguemos. Seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor e sem reservas. Meus amados irmãos, o meu pé e o seu pé deve ser calçado com a preparação do Evangelho da paz. Isso significa mais do que nada, mais do que tudo, prontidão, resposta positiva e prontativa e proativa e em total atividade, qual palavra você queira usar, a resposta deve ser de pronto à vontade revelada de Deus.
Por isso que ele diz que nós devemos calçar com a preparação do evangelho da paz. E essa foi a terceira peça. A quarta peça que Paulo nos mostra está no verso 16, que ele fala do escudo da fé. Então nós falamos do cinturão da justiça, nós falamos da couraça da justiça, nós falamos sobre os calçados do evangelho da paz, né, o sapato do evangelho, e agora falaremos no quarto ponto sobre o escudo da fé. Amados irmãos, o texto nos diz o seguinte: embaraçando sempre o escudo da fé. Embaraçar é tomar para si, é abraçar, é enfiar o braço naquelas coisas que tem dentro do escudo. Não sei se você já assistiu aqueles filmes que tem escudo ou já viu um escudo, mas ele precisa colocar o braço ali dentro para poder ter a fixação e a movimentação. Então, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É essencial que nós tomemos o escudo da fé. Sim. Mesmo se houver sinceridade, meus amados irmãos. Mesmo se houver vontade flexível. Mas sem fé, não podemos agradar a Deus. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todavia, é aqui atribuída a fé, acima de tudo, para que possamos estar devidamente armados, seguros. Meus amados irmãos, não é simplesmente pelo peitoral, pela couraça da justiça. Não é simplesmente por um capacete, por uma espada, mas pelo escudo da fé. O texto é muito claro. Pelo escudo da fé que nós somos capacitados a apagar todas as flechas, todos os dardos inflamados do maligno. E aqui é interessante que a fé, comparada com esse escudo, pode ser destinada à defesa de todo homem. Meus amados irmãos, o escudo do soldado é algo que ele agarra, que ele embaraça, que ele aumenta, que ele diminui. O escudo ele é preparado para aquele soldado, para aquele guerreiro, no tamanho que ele precisa, que ele necessita. Essa proteção é para mim, é para você. É quando os ataques do diabo, que são comparados aqui como dardos inflamados, e um parênteses aqui, dardos inflamados, isso é por causa de toda a ira pela qual Satanás atira-se contra nós. Então, esse imenso ódio de Satanás contra os filhos do Senhor, eles são apagados, são defendidos com uma fé que aqui traça como escudo, uma barreira de proteção para mim e para você. Notem, meus irmãos amados, novamente, a própria essência das suas tentações é inflamar as paixões e afligir a consciência. Essa é a essência de Satanás. Satanás, ele intenta toda a força para inflamar as paixões e afligir a nossa consciência, para deturpar aquilo que Deus nos diz, para nos atingir com esses dados e nos ferir, nos minar, para ganhar e para tentar ganhar a batalha. É interessante que a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias viriam tempos difíceis, onde falsos profetas, emissários de Satanás, o próprio demônio, viria contra os filhos do Senhor, contra os eleitos, tentando enganar, se possível, os eleitos do Senhor. Satanás, ele quer acender a nossa cobiça. Satanás, ele quer exercitar a ambição minha e sua. Satanás, ele quer aguçar a nossa prepotência, aguçar e acender a nossa luxúria, a nossa lascívia, a nossa arrogância, a nossa empáfia. Satanás quer nos ver terríveis diante de Deus, por mais que nós já somos. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos apagar e usar o escudo da fé para apagar toda essa investida de Satanás contra nós. Meus amados irmãos, ainda mostra-nos uma quinta peça dessa armadura do cristão, que é o capacete da salvação. Está no verso 17, observe. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Essa quinta peça, essa quinta parte da armadura do cristão, minha e tua, nós podemos notar nela uma ligação entre a quarta e a quinta. O escudo e o capacete, né? E que elas estão ali conotadas juntas. Observe, ela diz que tomai também o capacete da salvação. É interessante isso, né? Pois isso nos ajuda a definir que o capacete da salvação está ligado à fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Não é isso que diz lá em Hebreu? É o composto das coisas que se esperam. E nós esperamos o que? A nossa salvação. É o já e ainda não. Nós estamos salvos, mas ainda não. Ainda não estamos na glória. Então estamos numa luta. Então, meus irmãos, mais do que tudo, o Senhor nos mostra que nós precisamos estar em nossas mentes entendíveis, sabendo, em nossas mentes, sabendo que o Senhor nos salvou. Que nós temos a salvação em Cristo. Por isso que ele diz que nós precisamos tomar esse capacete da salvação, a esperança que nos motiva, a esperança que nos purifica e que nos leva a caminhar com passos fortes e firmes. É a salvação, é a certeza de que nós somos salvos, que nada vai nos arrebatar, que nada vai nos tirar da mão do nosso Senhor. Quinta peça muito interessante, que ela é um composto, como todas as outras. Veremos agora, irmãos, sem muitas delongas, a sexta peça que ele fala aqui, ainda no verso 17, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, Deus fornece ao seu povo uma arma ofensiva e uma arma defensiva, um escudo para se defender e uma espada para poder atacar. Vivemos num dia como os nossos amados irmãos que nos antecederam na reforma, dias que a palavra está sendo atacada novamente. O solo escritura tem sido deixado de lado. Aquilo que nós temos para atacar as heresias tem sido deixado de lado. Pessoas que subjugam, que se dizem pastores, que se dizem líderes religiosos, que se dizem estudiosos, têm negligenciado a palavra. Têm dito que a palavra de Deus não é a verdade. Têm dito que a palavra de Deus não é absoluta. Triste tempo que vivemos, irmãos. A palavra de Deus, meus amados, é aquilo aqui chamada de espada do Espírito. De espada do Espírito. Porque o Senhor é o autor da palavra. O intérprete e aplicador da palavra é o Espírito Santo. Ele é o único que pode dar poder sobre nós, através da tua palavra, para vencermos o dia mau, contra as potestades, contra os inimigos, contra os principados, contra os dominadores do mundo tenebroso. É na palavra revelada de Deus que nós somos capacitados. Este é o poder. Sabe o que as pessoas estão achando que é o poder do Espírito, meu irmão? É como aquele jogo para dar um Hadouken lá e sai um fogo na sua mão. Não é isso não. Outros passam um paletó e as pessoas caem. Não é isso não. A palavra é muito clara, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia. É a sua Santa Escritura revelada a nós. É ela que nos dá poder. Podemos, meus amados, lidar com a palavra de Deus, sim, meditar sobre ela, sim, orar sobre ela, sim, e isso não ter efeito sobre nós. Claro que pode. A menos que o Espírito Santo nos capacite. A menos que o Espírito Santo nos aplique a palavra. A menos que sejamos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Nada que leiamos, nada que vemos pode surtir efeito em nossas vidas. A menos que o Espírito revele em nós. Nada que façamos pode surtir efeito em nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo
que é o nosso capacitador, aquele que interpreta para nós, aquele que leva a nossa oração até a Deus, aquele que aplica em nossas vidas a palavra de Deus, aquilo que quando nós pecamos e tem aquela luz da consciência no fundo, é o Espírito Santo aplicando a palavra vívida em nós. Se você parar para pensar, meus irmãos, à luz da tentação de Cristo, descobrirá que Cristo usou essa espada poderosa para a sua autodefesa. Quando ele repele ali as investidas de Satanás, quando Satanás ele é levado à tentação ali num deserto, e Satanás ele usa a palavra de Deus, tentando, com dardos inflamados, tentando denegrir e estigmatizar a palavra de Deus, e Cristo usa o escudo da fé, usando também a espada do Espírito contra Satanás. É um exemplo muito lúcido que está ali em Mateus, em Lucas, Mateus 4, Lucas 4, e nós vemos que Jesus, ele sai daquela sutileza, porque os dardos inflamados do inimigo, queridos, são as tentações rápidas, sem ruído, aparentemente não perigosas e são totalmente nocivas. O Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele usou a própria palavra do Senhor para atacar a Satanás, para se defender de Satanás. Nós somos imunes a isso quando usamos a armadura do Senhor. Esses 6 componentes, meus amados irmãos, a espada, o capacete, o escudo, os calçados, a couraça, aquela couraça à frente do peito para purificar, e o cinturão da verdade. Esses elementos são solidificados em nós através do versículo 18. É que eu quero concluir nessa noite esse estudo, lendo esse versículo e aplicando esse versículo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados irmãos, a última peça da armadura é esta, é a oração. A oração é a única que nos dá a força necessária para usarmos as outras peças da armadura. Nós devemos lutar de joelhos. Nós devemos lutar com oração, porque somente a oração pode manter viva as diferentes graças que o Senhor tem espiritualmente aplicado em nós. Somente pela oração são figuradas em nós, pelas várias peças da armadura, toda a graça do Senhor. E aqui Ele nos está dizendo, ora e está bom, veste a armadura e está tranquilo, mas é sempre, é constante, é orar sempre, em todas as estações, em todo o tempo, nos tempos de alegria, de tristeza, em dia de adversidades, dia de prosperidades, em todos os momentos, orando a Deus. Não é apenas isso, meus amados, mas precisamos vigiar perseverantemente. Precisamos orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, ser perseverante. É esse um dos elementos essenciais da oração. Um dos elementos essenciais da oração é a persistência, é a perseverança, orando sempre com toda a oração, com toda a força, em toda a perseverança, com toda a súplica para todos os santos. Amados, não pense apenas em si mesmo, mas também em seus companheiros de guerra. Os nossos irmãos amados estão na guerra nesse momento. Não é só eu e você que sofremos. Você acha que é só você que está sofrendo? Você acha que é só você que está engajado num conflito? Você acha que é só eu que estou isso? Não! Todos nós temos lutas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós precisamos orar. Todos nós precisamos ser perseverantes.
A luta do cristão, a luta minha e tua, precisa ser lutada com toda a perseverança nas orações, para que com as orações a perseverança nos capacite a revestirmos, a tomar essa decisão de usar essa armadura para que possamos resistir o dia mal e para que possamos perseverar e permanecer inabalável. Amados, Deus possa te capacitar a isso. Eu poderia te perguntar, será que você acha que está sendo tentado por Satanás? Às vezes, atribuímos a Satanás as nossas próprias concupiscências, nosso próprio coração pecaminoso, e é mais confortável atribuir a Satanás. Mas outras vezes nós somos realmente atacados por Satanás. Aí eu te faço uma pergunta baseada nisso. Meus amados irmãos, você tem tomado para si a armadura de Deus? Como vai a sua vida de oração? Como vai a sua perseverança? Será que você tem verdadeiramente pedido a Deus em oração e com perseverança por todos os santos? Ou você ora só por aqueles que você gosta? Que você possa e que eu possa vestir essa roupa que Deus nos classifica aqui, espiritualmente, e que nós sejamos capacitados a enfrentar o dia mau e a permanecer inabalável diante das provações. Que eu e você possamos viver continuadamente na presença do Senhor. Que o cinturão da verdade esteja envolvendo você. Meus amados irmãos, que a couraça da justiça esteja protegendo e guardando o seu coração puro. Que a verdade que é Cristo Jesus esteja amarrada a você, de uma forma a lhe capacitar a lutar e a manter seu coração puro. Que o Evangelho da paz seja que nos conduza, seja os nossos tênis, seja os nossos sapatos, os nossos calçados, para nos conduzir nesse caminho difícil. Que o escudo que nós vamos tomar da fé nos capacite a apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Que o capacete da salvação, que é aquilo que permeia a nossa mente, que protege a nossa cabeça, que nós entendamos que uma vez salvos para sempre, que nós não seremos arrebatados da mão do Senhor. Que a espada do Espírito, que a palavra de Deus flua em tuas veias, em minhas veias. Que ela seja a nossa defesa. Não sejamos apologetas, que são os defensores da fé, por causa própria. Que não sejamos apologetas do achismo, mas sejamos apologetas da Bíblia, o povo da Bíblia, e que nós façamos e sejamos capacitados numa oração perseverante todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor Deus complemente essa palavra em nossas vidas. E eu desafio a você a orar e pedir a Deus que lhe vista dessa forma. Eu desafio você a ser fortalecido dessa forma. As lutas virão, as lutas estão aí, e que nós pensamos, não por nós mesmos, mas por Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, na beleza da santidade do Senhor. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abraçado com justiça, tem nos abraçado com amor, tem nos capacitado, ó Deus, a sermos revestidos dessa armadura que é do Senhor. Eu te peço,
Dá-nos essa capacidade. Abençoe cada amado irmão que ouviu essa palavra essa noite. E que essa palavra frutifique em nossas vidas. E que nós vençamos o dia mal, arraigados e revestidos dessa armadura. A minha oração que eu faço, intercedendo por cada amado, ainda lhe peço, ó Deus, por todos que estão doentes, por todos que estão entristecidos por causa dessa pandemia. Porque as doenças, ó Deus, nós temos visto, além das doenças físicas, as doenças emocionais. Cura, Deus. Que a paz que exala do Senhor venha através do Teu Espírito por cada um nessa noite. E que nós sejamos capacitados a respirar aliviados, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, libere-nos, ó Deus, dessas enfermidades. Eu peço em nome do Senhor Jesus, capacita-nos a viver esses dias maus. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, converta corações. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, estabeleça vidas, famílias, trabalho, alimentação. Eu agradeço a Deus, o Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por todo o amor que o Senhor tem dispensado por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, concluímos hoje mais um estudo da Palavra do Senhor, o nosso 7º estudo na série de lutas dos cristãos. Que Deus realmente possa nos capacitar a entender tudo aquilo que foi dito hoje. Se houver dúvidas, eu já disse, eu repito, pode deixar nos comentários e, na medida do possível, irei respondê-los. Não deixa de curtir a página da nossa igreja aqui no Facebook. Você que vai assistir pelo YouTube também se inscreva no nosso canal, porque nós carecemos de alguns recursos dessas plataformas que nós estamos fazendo gratuitamente nessas plataformas. Precisamos de alguns recursos e carecemos que os amados irmãos nos ajudem a estabelecer esses parâmetros que é exigido de nós que estamos com conta, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Então, eu lhe faço também esse desafio de curtir a nossa página, seguir a nossa página aqui no Facebook e também no YouTube. Tá ok, meus irmãos? Se Deus nos permitir, no domingo às 9 horas da manhã, estaremos transmitindo também o nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, no segmento da nossa revista. Se eu não me engano, a 8ª lição, a 9ª lição, você que tem a revista em casa, estude a lição, vai falar de Jesus, o servo sofredor, às 9 horas da manhã. Geralmente eu começo 5 minutos antes com a canção, um vídeo, para a gente assistir, e enquanto os irmãos vão se achegando. E fica também como uma parte do nosso louvor a Deus. Então eu espero você às 9 horas no domingo e também às 19 horas no domingo, para podermos, na nossa transmissão, trazer louvores e edificação e meditação na palavra do Senhor. Até lá, até domingo, se assim Deus permitir. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus abençoe sua família, o seu lar, o seu trabalho, todos os seus projetos, que sejam todos antenados pelo Evangelho da Paz. Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.